Você sabe o que é super macro? Tubo de extensão, anel para reversão? Pois é, eu sou o Marcos Tavares, especialista em fotografia. Nesse vídeo eu vou mostrar o que é super macro e também como você pode ter o seu equipamento para super macro bem baratinho, mais eficiente. Sabe aquelas fotos que você vê por aí, onde os insetos aparecem gigantes no enquadramento? Pois é, elas são feitas utilizando um equipamento que é popularmente conhecido como super macro. Quem é praticante de fotografia geralmente já ouviu falar em macro. Mas e super macro? Você já ouviu falar? Já já na sequência eu vou explicar passo a passo como você pode fazer as suas próprias fotos super macro com um equipamento bem baratinho, tá? Só me faz um favor, já dá aquela curtida aí, faz a sua inscrição lá no meu site. Você entra lá no marcostavaresfoto.com.br, deixa o seu e-mail, daí eu vou te avisar quando eu postar alguma coisa legal, tá? Eu também posso te avisar pelo WhatsApp se você quiser. É só você enviar o hashtag lista VIP, para o meu WhatsApp oficial, que é mais 5511 94808 5354. Você pode ficar à vontade também para compartilhar, beleza? Deixa eu te explicar aqui. Geralmente, as lentes especializadas em ampliar aquilo que você está fotografando em relação ao tamanho real que essa coisa tem, elas são chamadas de lente super macro. Portanto, se eu pensar em lentes de uma forma geral, e fosse definir para você, em poucas palavras, o que é uma lente super macro, eu diria que é o tipo de lente que permite a amplificação do assunto nas fotografias ou nos vídeos. Mas também é comum a gente chamar uma foto de super macro só pela técnica utilizada para fazer aquela foto. Por exemplo, quando eu vejo uma foto que mostra os detalhes dos olhos de um inseto, eu chamo essa foto de super macro. Então você pode considerar aí que o termo super macro está mais relacionado com a ampliação que eu vou conseguir na minha foto ou no meu vídeo do que um componente específico do equipamento que você tem. Mas então, o que é essa ampliação que eu falei aí? Significa que eu vou conseguir registrar o meu assunto num tamanho maior do que ele tem na realidade. Então, vamos ver um exemplo aqui, vai. A minha máquina 5D Mark III, por exemplo, ela tem 36 milímetros de largura no sensor por 24 milímetros de altura no sensor. Então, se eu estiver fotografando nessa máquina com uma ampliação de 3x, qualquer coisa que eu fotografar vai ser registrada 3 vezes maior do que ela tem no tamanho normal dela, no tamanho real dela. Então vamos lá, se eu fotografar alguma coisa que tem 10 milímetros de largura, que é 1 centímetro, né? Essa coisa vai ocupar 30 milímetros de largura no meu sensor, ou 3 centímetros. Isso dá 83% do sensor. Então, considerando que nessa máquina eu capturo imagens com 5.760 pixels de largura, eu posso concluir que essa coisa que eu fotografei lá, que teve ampliação de 3x, ela vai ocupar 4.800 pixels. 1 centímetro vai ocupar 4.800 pixels. Isso é bem grande. Para você ter referência, é só você comparar com uma televisão Full HD, que tem 1920 pixels de largura. Então essa imagem nem caberia numa TV em tela cheia, né? Então, por exemplo, esse vídeo aqui ele foi gravado em Full HD. Então, para essa foto, esse é o máximo que caberia no enquadramento do vídeo. Sem eu redimensionar a foto, ela fica assim, do jeito que você está vendo aí. Com essa amplificação, a gente consegue ver muito detalhe em coisas muito, muito pequenas mesmo. Os insetos são os mais legais de fotografar porque eles têm muito detalhe, né? Muitas cores, etc. Só uma observação, tá? Esse nome super macro, alguns fabricantes não usam essa nomenclatura, tá? Por exemplo, se você pegar a Canon MPE 65mm com uma lente macro, ela está caracterizada pelo fabricante só como macro, tá? Embora ela seja uma super macro, porque ela permite ampliação de 1 até 5x. Eu tenho aqui um conjunto de acessórios que tem o objetivo de permitir que eu faça fotos macro com uma lente normal, tá? Então aqui eu tenho uma lente 50mm
junto com uma série de tubos extensores aqui. Com esse equipamento, eu vou mostrar que não é necessário você ter uma lente especializada em super macro, né, para conseguir uma foto super macro com qualidade muito boa. Eu tenho certeza também que você pode fazer isso, só que você precisa ter o equipamento, né, esse tipo de equipamento aqui, e precisa praticar, cara. Não vai achando que é moleza, porque realmente exige prática e vontade de fazer. Então vamos lá. Eu vou usar sempre 1, 2 ou 3 tubos extensores para conseguir os níveis de ampliação que eu posso precisar dependendo do meu assunto. Procura aí nos vídeos que eu fiz um vídeo sobre o tubo extensor baratinho da China, tá? Então, como assim? É o seguinte, uma característica desse tipo de equipamento é que você não tem muita flexibilidade na faixa de distância que você pode ter entre a lente e o assunto. A profundidade de campo é tão curta que você acaba tendo que trabalhar numa distância bem próxima do seu assunto. E não dá para sair muito disso. Você não consegue afastar muito, nem aproximar mais do que já está aproximado. Isso significa que se eu quiser fotografar alguma coisa que não está cabendo no meu enquadramento, tipo um inseto um pouco maior, um besouro, por exemplo, eu não vou conseguir obter o foco. Se eu afastar a câmera para enquadrar, eu não consigo focar. Eu só consigo fazer o foco em uma distância bem próxima da lente, né? Não tenho flexibilidade nisso. Então é assim, quanto mais tubos extensores eu usar, ou seja, quanto mais quanto mais longe a lente tiver do corpo da máquina, menor vai ser a profundidade de campo e maior a ampliação também. Eu estou falando de uma profundidade de campo bem curta mesmo, tá? Na ordem de alguns milímetros ali que você tem de profundidade, né? Então significa que quanto mais tubos extensores eu usar, menor é o assunto que eu posso fotografar. Mais perto eu tenho que estar do assunto e menor a profundidade de campo que eu vou ter. Só para citar uma referência, um besouro, né, que eu já falei, é grande demais para ser fotografado com 3 tubos extensores. Para tirar foto de um besouro com 3 tubos, eu na verdade teria que fazer um retrato do besouro, pegando só a face dele, né? Bom, então o que a gente pode fazer nesse caso, né? Na prática, eu mesmo nunca trabalho com ampliação máxima, simplesmente porque é fácil encontrar os insetos maiores, e esses insetos maiores, na maioria das vezes, eles posam melhor para a foto, né? Enquanto aqueles insetos bem pequenininhos, eles acabam sendo mais ariscos, estão sempre se mexendo para lá e para cá. É difícil de você conseguir achar um inseto bem pequeno para você fotografar, tá? E além disso, eles geralmente estão nos espaços pequenos, em lugares escondidos, então é realmente difícil. Então eu acabo achando melhor começar as fotos com 1 ou 2 tubos, extensores montados na minha máquina, e guardo o terceiro para quando eu encontrar alguma coisa muito pequena para fotografar, se eu encontrar. Ainda nessa parte de ampliação, recentemente eu fiz uma arte aqui. Eu tinha um pedaço de um tubo extensor que quebrou, então eu peguei 2 pedaços dele e fiz um adaptador aqui, uma adaptação técnica, né, para conseguir montar a minha lente invertida. Então eu monto a lente com a parte da frente dela para trás e a parte de trás para frente. E isso aí me dá um pouco mais de ampliação. Se você quiser dar uma procurada aí, que eu tenho um vídeo específico sobre a lente invertida, beleza? Não vou entrar no detalhe aqui para não alongar. Então, beleza. Muito bom, muito bonito, mas ainda tem mais coisas que eu tenho que te contar. Então, por exemplo, a iluminação. Eu falei que a profundidade de campo fica muito reduzida, não falei? Então, você sabe que você tem que usar uma abertura pequena para poder estender essa profundidade de campo, para que ela fique um pouco mais extensa, maior, né? Mais informação em foco. Lembra aí, o número f grande é igual a abertura pequena, certo? Então, como você bem sabe, isso vai reduzir a luz que chega até o sensor. Aliás, o tubo extensor por si só já diminui a intensidade da luz que chega no sensor, porque ela tem que caminhar uma distância maior, a luz, né, tem que caminhar uma distância maior até chegar lá no sensor. Se você tiver interesse, procura um dos meus vídeos falando sobre a lei do inverso do quadrado da distância. Isso aí é uma regra sobre como a luz decai em função da distância que ela percorre, tá?
Mas basicamente considera que quanto mais distância, mais luz você perde. Enfim, você fecha o diafragma, vai precisar de mais luz. É isso, né? Mas o ISO e a velocidade do obturador não vão ajudar o suficiente. Então a solução, no caso aí, é usar o flash. O flash precisa iluminar o seu assunto, não precisa? Só que o seu assunto vai estar tão pertinho da lente que não tem como um flash posicionado aqui na sapata chegar lá no seu assunto, iluminar o seu assunto. Aliás, até tem um jeito, né? Eu vou mostrar já já, basicamente utilizando esse tipo de difusor aqui. Mas continuando, eu posso usar flashes de várias maneiras para conseguir iluminar um assunto. Só que sempre pensando que eu preciso fazer esses flashes iluminarem aquele meu assunto que está bem pertinho da ponta da lente. Então, a posição desses flashes tem que ser pensada com isso como objetivo, né? Eu tenho que iluminar ali na frente. Bom, então, aí um jeito fácil de você usar o flash que você tem aí. Você pode comprar esse difusor que eu acabei de falar. Eu paguei R$60 nele. Você pode fazer um difusor também como esse aqui que eu estou mostrando na imagem aí. Os resultados são um pouquinho diferentes de um para o outro, mas você vai conseguir ajustar aí para dar certo para você, tá? Basicamente a luz ela fica mais difusa. Eu posso fazer também um vídeo sobre flash para macro, se você quiser, é só deixar nos comentários, beleza? Não vou também entrar no detalhe de flash aqui. Uma coisa legal sobre o uso de flash com fotografia super macro é que o assunto é sempre tão pequeno que fica mais fácil eu conseguir uma qualidade de luz boa, aquela luz suave, sem sombra dura, tipo iluminação de estúdio, sabe? Porque o tamanho relativo da minha fonte de luz já é bem maior do que o tamanho do assunto. O assunto é pequenininho e a fonte de luz é grande. Ainda assim, eu gosto de usar difusores, né, para espalhar a direção da luz e conseguir uma iluminação mais suave. A velocidade e o ISO devem ser usados em conjunto com dois principais objetivos. Número 1, para não exigir muito do flash. Isso vai evitar aquela luz estourada, que fica muito forte, feia, né? E ainda vai economizar suas pilhas. E o objetivo número 2, que é tentar capturar alguma luz do ambiente. Luz do dia, por exemplo, né? Eu costumo usar velocidade por volta de 1/10 até 1/160. Isso depende muito das condições ali do ambiente, do efeito de luz que eu estou procurando, né? E o ISO, eu uso desde o 100 até o 2000, mais ou menos. Só toma cuidado com o ISO, pois em máquinas que não são full frame, você pode ter um nível de ruído que não fica bom para foto macro. Aí não se preocupa tanto com a velocidade lenta do obturador, se ela vai dar movimento ou não no teu assunto e tal, porque quem vai iluminar o assunto, na verdade, é o flash. Então, o assunto vai ser congelado com a luz do flash, que é bem mais rápida do que a duração que o obturador ficou aberto, né? O flash vai piscar mais rápido do que, na verdade, o obturador ficou aberto ali. Vou falar então sobre o foco, tá? O foco, na minha opinião, é a parte mais difícil, pois é só com a prática e vontade que você vai pegar o jeito ali. A regra principal é você conseguir fazer com que o pedaço do seu assunto que interessa fique em foco. E tem que ser o suficiente, tá? Tipo, se for a cabeça de um inseto, os olhos devem estar em foco junto com a parte frontal da cabeça. Nesse caso, aqui da libélula, eu fiz o foco no detalhe que eu queria mostrar. Eu achei interessante mostrar que as asas parecem um mosaico de vidros, né? E faz aquele reflexo e tal. Enfim, lembra aí que a profundidade de campo é muito curta e o seu posicionamento também vai influenciar muito em qual porção do seu assunto que vai estar em foco. Se você conseguir se colocar paralelamente sempre ao objeto, ou o inseto, enfim, o assunto, você vai conseguir que mais informação desse assunto esteja em foco, beleza? A técnica de foco é simples de explicar, mas não é muito fácil de executar não. Em foto super macro, esquece o foco automático, esquece o anel de foco, coloca o foco no manual e segura o botão do disparo até a metade. Daí você vai para frente e para trás com a câmera até você encontrar o foco ideal. Você vai regular o foco então na distância da câmera. Quando você encontrar a distância ideal ali do assunto,
você pega e dispara. De repente você está passando por ali, você já dispara, tá? Parece difícil aí, mas é um pouco difícil mesmo, tá? Tem que ter prática, tem que ter insistência, na verdade, tá? Então é isso. Dúvidas nos comentários, eu respondo sem dó. Pode perguntar lá, tá? marcostavaresfoto.com.br. Tchau!